Olá, alunos! Preparados para iniciar este estudo? Desejamos muito que sim! Então, vamos lá! Esta etapa aborda as questões teóricas sobre o texto, destacando o seu conceito, a relação entre texto e discurso, as diferenças entre os textos orais e escritos e como cada uma dessas modalidades se constitui. Como entender o que é texto, suas dimensões e suas características é fundamental para que você obtenha sucesso neste curso. Vamos aprofundar um pouquinho mais o conceito de nosso objeto de estudo. Na era da tecnologia e da informação em que vivemos, é possível afirmar que tudo é um texto. Um slogan, uma conversa no WhatsApp, uma imagem, uma canção, um filme, um gráfico, uma tela, enfim, qualquer arranjo de elementos realizado para comunicar, no qual seja possível atribuir sentidos, é visto hoje como texto. Mas afinal, o que é um texto? Se ele pode ser tudo? Etimologicamente, a palavra texto é originária do latim textum, que significa tecido. Se você pensar um pouco sobre o assunto, verá que realmente o texto é um tecido. Enquanto em um temos os fios que se unem em uma trama para formar o tecido, no outro temos as palavras, as imagens, as expressões que são organizadas para formar a trama do texto. Entretanto, não podemos pensar texto-tecido como uma hierarquia de fios, em que alguns são mais importantes que outros. Temos que concebê-lo no sentido de combinar, arranjar, arrumar, construir uma rede de relações que resulte no tecido, no todo significativo. Que tal um exemplo? Faça a leitura do que segue. Casaco, casa, esqueceu, você lá ou em. Certamente você não entendeu o sentido, não é mesmo? Apenas dispor os elementos, no caso desse exemplo, as palavras aleatoriamente no papel, não é formar um texto, não é tramar um tecido, mas se você organizar, arrumar, combinar, teremos. Você esqueceu o casaco lá em casa. Agora sim, temos um texto-tecido. Não apenas as palavras estão combinadas de forma a fazer sentido, como nos passam todo um contexto no qual foram produzidas. Ao ler ou ouvir "você esqueceu o casaco lá em casa", construímos um contexto em que duas pessoas conhecidas se encontram na casa de uma delas, faz frio, mas ao sair de lá o visitante esqueceu um objeto, o casaco. Perceba que ao reconstruirmos o contexto que gerou o texto, encontramos mais informações do que as palavras ali arrumadas. Fazemos um jogo de associações que nos levam a atribuir significado ao que está dito. Desse modo, também nós, os leitores, os enunciatários, os recebedores da informação, contribuímos para que o conjunto de combinações de elementos seja um texto-tecido. Segundo Irene Machado, em um capítulo intitulado Texto e Gêneros, da editora Fronteiras, na página 47 do livro Espaços da Linguagem na Educação, de 2005, organizado por Mary Julia Martins Ditch, texto é signo que se constitui na fronteira do dito e do não dito, do verbal e do não verbal. Está aberto o caminho para se considerar texto um universo maior da produção cultural, o texto na esfera do signo. Cremos que você conseguiu entender que o significado de texto vai além da perspectiva da escrita, das palavras dispostas no papel ou na tela do computador. Saber disso nos ajuda a compreender melhor o processo de comunicação do qual fazemos parte constantemente e a melhorar nossas produções nesse mesmo processo. No entanto, não podemos esquecer que estamos realizando um curso de redação em um ambiente acadêmico e por isso acabamos dando ênfase a uma modalidade de texto-tecido, a escrita. Esse destaque se deve ao fato de que é esta modalidade que nos exige mais frequência nas disciplinas dos nossos cursos. Somos constantemente convidados a produzir textos escritos em uma linguagem mais formal e técnica, a maioria deles avaliados, e são eles que nos parecem mais complexos de produzir. Ao entendermos as dimensões do que é um texto, de sua validade comunicativa, fica fácil produzi-lo em todas as modalidades, inclusive a escrita. Agora que temos este conceito claro, podemos seguir adiante e complementar nossos estudos com novas informações. Um abraço e nos vemos na próxima etapa!